I am Jim Collison, and live from our virtual studios around the world, this is Gallup's Called to Coach, recorded on March 25th, 2021. Called to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. Today, this session will be in Portuguese. If you're listening live, we'd love to have you join us in our chat room. Just a link right above us there. You can sign in with your Google account and ask your questions live, or listen to us after the fact, coaching, or send us an email after the fact, coaching@gallup.com. Yuri, do you want to give those instructions for us again? Bem-vindos, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem assistir, vocês podem assistir depois pelo YouTube, e se quiserem mandar um e-mail, podem mandar um e-mail para o Call to Coach. Yuri Trefani is our host today. Yuri is with Inner, a Gallup training partner out of Brazil. And Yuri, always great to see you on Called to Coach. Welcome back. Thank you, Jim. It's my pleasure. It's always a pleasure talking to you and talk to our community. Thanks for supporting us in our project in Brazil. Well, you are very welcome. Apparently, you got the wear black memo today as well, and yeah. we have a fabulous guest. I'm going to bring her in, and why don't you introduce her for us? Yeah, pessoal, a gente está com a Fabiola hoje. E bem-vindos ao Talento em Ação, uma série do Call to Coach em português para quem quer entender e se apaixonar por cada talento, mas principalmente para quem quer saber como colocar em prática esses talentos, ou então ajudar os seus coaches nessa jornada. E como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar com a Fabiola Muniz sobre o talento dela, a harmonia. Olá, Fabiola, tudo bem? Olá, Yuri, boa tarde a todos. É um prazer falar com a Fabiola, e ela tem uma grande experiência no mundo empresarial e vai poder contar para a gente como é que a harmonia dela acontece. A Fabiola é graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, ela tem 20 anos de experiência em recursos humanos e desenvolvimento de liderança. E nos últimos 11 anos, ela foi responsável pela área de gestão de pessoas de uma das maiores empresas do varejo brasileiro. Dá para ver logo de cara pelo bom gosto dela na camisa dela. Bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada pela linda apresentação. É um prazer enorme estar aqui. Me sinto muito honrada. Felicidade resume esse momento. Porque pensar o termo harmonia e participar dessa conversa com vocês me encanta. Eu acho que eu vou me apresentar de uma forma harmônica. Que legal. Eu espero aí que o nosso papo hoje evidencie o poder da harmonia. Essa metodologia, ela transformou a minha vida. E eu prefiro começar falando que eu sou a Fabiola, Top One e Harmonia, apaixonada por gente, pelo meu trabalho, apaixonada pelo Henri, meu marido, que é excelência no Top One, filha da Denise, irmã do Sérgio, tia Dinda da Valentine e tia da Sofia e da Luísa. Sou tia também do Igor, da Fefe e da Carol. Eu curto muito, muito me reunir com a minha família, com os meus amigos, cozinhar, viajar, fotografar e tomar um vinhozinho. Pensando sobre essas escolhas, né, eu acho que elas não acontecem por acaso, sabe, Yuri? Eu acredito de verdade que os nossos talentos dominantes, eles, de alguma forma, nos guiam para essas escolhas. Para o que a gente faz, em como a gente pensa, como a gente sente, e a própria escolha, né, de trabalhar com RH, de ser psicóloga, e da própria empresa que eu escolhi para passar grande parte da minha carreira, né, 11 anos, um ciclo longo. 2021 começou com mudanças, visto que, de alguma forma, a gente encerrou esse ciclo. Foi um ciclo bonito, muito bonito,
de muito aprendizado. E eu posso dizer que a formação com a Iner, né, a formação em pontos fortes da Gallup, foram fundamentais, né, esses pontos para esse momento que eu estou vivendo hoje, Yuri. Que legal. Eu não sei se todos aqui conhecem, né? Acho que nós provavelmente temos aí alguns curiosos ou interessados aí pela metodologia. Sobre os pontos fortes, tudo começou em outubro de 2019, quando eu comprei o livro Pontos Fortes 2.0. E naquele momento, eu vivia na minha carreira um momento muito especial. Eu estava questionando, pensando sobre futuro, sobre ciclo, sobre as aspirações, né? E tinha acabado de viver, curiosamente, uma situação de conflito importante, onde eu fui mediadora. E eu comprei o livro, para quem não conhece, é esse. E meu marido voa de parapente, era um domingo de manhã, ele saiu para fazer seu voo, como de costume, e eu falei, agora é a hora de eu fazer o meu assessment. E, gente, eu não consegui largar o relatório. Assim, tudo fazia muito sentido, passou um filme na minha cabeça, todas as minhas escolhas, as situações que eu vivi ao longo da minha vida, situações de sucesso, tropeços, encontros, escolhas, e eu enlouquecida fazendo anotações, registros que permanecem na minha cabeceira até hoje. Que legal. Eu vivia, sabe, Yuri, uma busca, como eu acho que a maioria das pessoas, né, para ser melhor a cada dia. Então, busquei várias ferramentas, vários assessments, imersões, sempre buscando autodesenvolvimento, autoconhecimento, querendo muito ser uma pessoa melhor, uma melhor líder, uma melhor esposa. E desde 2017, até por trabalhar com desenvolvimento, eu vinha nessa busca de querer impactar a vida das pessoas, a minha própria vida. E tudo fez muito sentido, porque o foco de todas essas outras metodologias era sempre desenvolver o que faltava. Sempre focar nos gaps, nas fraquezas. E, nossa, eu direcionava um esforço, uma energia exatamente para talentos que eu não tinha. E quando eu me deparei com o meu relatório de assessment e comecei a ler e descobrir mais sobre essa metodologia do Don Clifton, eu falei, nossa, eu sei que não tenho todos os talentos, e está tudo bem. Será que eu preciso focar nas minhas fraquezas? Ou eu posso estar priorizando aí as minhas fortalezas, os meus talentos, que às vezes estão lá esquecidos no meu porão, e trazer eles para a ação? E aí, em alguns momentos, eu percebia que a harmonia me elevava, mas em outros ela me enfraquecia, porque justamente eu não cuidava dela. E eu falei, eu preciso cuidar disso. E aí, em março, estou fazendo meio que uma linha do tempo aqui. Se eu falar muito, você me interrompe, tá bom? O show é seu, Fabiola. A gente quer aprender com você, a gente quer saber como é que foi a sua jornada. Conta aí pra gente. Então vai lá, você estava em março. Isso, em março, eu tomei conhecimento da formação através da Iner. Uhum. E nesse momento eu tive a sorte de encontrar no meu caminho Vinícius Rios, maravilhoso, que além de ser aí membro da tua equipe, né, é um comercial incrível. Ele tem harmonia no top 5, como eu, e muitos talentos de relacionamento. E aí estava tudo certo para eu fazer a formação, né, em maio, na turma presencial em São Paulo. Já tinha reservado hotel, estava planejando encontrar vários amigos na cidade, como uma boa carioca planejada. Mas aí veio a pandemia. E as nossas vidas viraram de cabeça para baixo, né? Vinícius se fez presente em vários momentos aí, abril, maio, junho, continuamos aí nos comunicando, e até que no final de julho eu consegui formalizar minha inscrição para a turma online de agosto. E mais sorte ainda, sabe, Yuri? E gratidão foi fazer minha formação junto com ele, com uma turma incrível, que todos mantemos contato até hoje, e onde eu fui liderada pelo Rodrigo e pela Ana Lúcia.
e assim, mais prazeroso também conhecer agora de perto você e a Raquel. Então, esse é um pouquinho aí do contexto de como eu me descobri com essa metodologia e o quanto esses talentos, a descoberta desses talentos foi relevante aí para o meu momento hoje. Que legal, que jornada incrível, né? E a gente escolheu falar de um talento que você tem, que é tão especial, e eu vou te dizer que nos grupos de discussão dos pontos fortes, várias pessoas pediram, arruma alguém para falar de harmonia, a gente quer saber como é que é a harmonia, e ó que legal, você vai ajudar a gente aí com harmonia. Para aquelas pessoas que não conhecem em profundidade a metodologia, né? O que é o talento harmonia, né? Qual é a definição, né? As pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento harmonia buscam o consenso. Elas não gostam de conflito. Em vez disso, procuram por concordância. Conta pra gente, Fabíola, como é que esse talento se manifesta em você? Como é que esse talento na sua vida? Então, harmonia é um talento de relacionamento, né, Yuri? Exatamente. Nos meus top 5, 3 deles são de relacionamento. Eu sou relacionamento puro. Então, assim, eu tenho empatia e eu tenho adaptabilidade também. E eu acho que, olhando com esse contexto, eu consigo, com muita naturalidade, construir relacionamentos fortes, profundos, e eu acho que isso ajuda a manter sempre uma equipe unida. E, diga-se de passagem, eu amo fazer isso. Eu amo construir junto, eu amo lidar com pessoas, eu amo ajudar as pessoas a chegar numa solução. Aliás, eu amo cuidar de gente. E aí, quando eu olho para confronto é um desperdício de energia. Assim, eu acho que eu tenho um toque de praticidade natural na minha forma de ver o mundo, sabe? E assim, ele está focado em poupar energia. E pensando também, assim, como a harmonia, né, se manifesta, eu acho que eu tenho muito de flexibilidade, de ser uma boa ouvinte, ser adaptável. E eu acho que eu tenho uma capacidade ímpar de conseguir unir ideias divergentes. Então, assim, definitivamente, eu não gosto de conflitos, embora eu me considere boa em resolvê-los. Eu acho, Yuri, que eu exercito esse talento, assim, em vários momentos. Eu posso estar liderando uma equipe, eu posso atuar como líder de RH num ambiente corporativo, liderando um projeto e até mesmo cozinhando com amigos e com a minha família. Eu percebo também que, para quem tem harmonia, cada ideia agrega muito para o todo. Então, é quase como se, para mim, o resultado dentro de uma empresa e na vida, ele é muito melhor e mais sustentável quando a gente constrói num ambiente colaborativo. Então, quando eu penso em harmonia, eu penso de pronto em colaboração. E aí, como gestora de RH, né, ao longo desses anos, meu papel crucial era cuidar das pessoas para entregar o negócio. E pensar a estratégia de gente também alinhada com valores, cultura e entrega de resultados. E aí eu sempre tive uma premissa muito clara dentro de mim, que pessoas trabalhando juntas, elas alcançam resultados muito melhores para elas, para a empresa, para o grupo, muito melhores do que se elas trabalhassem sozinhas, sabe? E eu acho também que olhando para o corporativo, e até para a minha trajetória, e em como eu me posiciono em algumas situações dentro de um grupo, o harmonia, ele funciona, quando ele está em ação, como um catalisador para o melhor trabalho em equipe. Ele contribui para que um ambiente de acolhimento, confiança, bem-estar, sem isso, eu acho que a gente não consegue ter resultados bons, sabe? E eu vivi um exemplo muito relevante, significativo na minha carreira, que eu acho que vale compartilhar aqui. Eu não sei se se encaixa nessa pergunta. O que você acha? Eu acho que você deve seguir harmoniosamente os seus instintos. Então, tá bom. Bom,
Eu acho que, vamos lá, eu acho que eu tenho um exemplo muito importante assim para ilustrar. Eu era líder da área de gente e, num dado momento, nós vivemos a integração de uma nova empresa no grupo. E ali, eu confesso a você que a manifestação dos talentos, né, e do Harmonia se deu muito mais de forma intuitiva, que eu sei que de alguma forma você vai me provocar aí ao longo dessa entrevista sobre isso, do que com intencionalidade. Porque nessa época não era claro para mim que eu era top one em harmonia, e talvez eu não conhecia a metodologia também para usar com intencionalidade. Então, eu usava de forma intuitiva. Então, quando eu falo em integração de uma nova empresa no grupo, é porque houve o M&A e aconteceram também 2 movimentos iniciais de integração. E eles foram conduzidos e não foram bem sucedidos. Teve muita resistência, teve ruídos, insatisfações, e isso atrasava o processo, né, de fusão. E, obviamente, quem liderava o projeto de integração estava focado no processo, no ganho de sinergia, na eficiência. Esqueceram de cuidar de alinhamento, de confiança e de expectativas que ficam nas entrelinhas, da cultura do lugar, de como as coisas eram feitas lá nessa empresa, de como elas seriam feitas nessa integração. E aí, nesse momento, eu fui acionada para entrar e entender como contribuir para esse processo. E era claro para mim que trabalhar em conjunto era fundamental. Era claro também para mim que era importante fortalecer a confiança com os sócios fundadores dessa empresa. Era importante pensar junto de como fazer o melhor e de buscar pontos de concordância onde essas empresas se pareciam. E essa foi a minha estratégia, Yuri. Foi uma escutativa para que um caminho melhor fosse construído. Ficou muito claro que em processos como esse não existe um caminho padrão e um script a ser cumprido. Ou seja, o que aconteceu nessa empresa e com esse trabalho de integração, porque também a gente integra cultura, a gente toca em pessoas, não é só uma integração de processos e áreas e ganho de eficiência, sem dúvida alguma, cada empresa vai ter um caminho a ser construído. E eu acho que pensando e olhando com essa lente é que a gente alcança sucesso. Então, entendendo o objetivo final, a forma, gente, faz toda a diferença. E aí, olhando depois, eu falei, caramba, harmonia e empatia, e aí eu já dou um spoiler para vocês de um outro talento meu, que é meu único de influência, que é o significância. Eles se uniram, e foram eles que protagonizaram. A gente conseguiu, sem dúvida, uma integração de muito sucesso. Essa situação, ela fez muito sentido, assim, na minha carreira. Ela foi um highlight, sabe? Porque, principalmente depois do meu assessment e da minha formação, eu percebi o quanto meus olhos brilharam ao trabalhar meus talentos em evidência, o quanto eu contribuí para reduzir pontos de tensão, o quanto eu consegui ler o cenário de forma clara, entendendo, né, o que as pessoas têm em comum e o quanto eu tenho paixão por ajudar empresas e pessoas a trabalhar em conjunto para alcançar o sucesso. E aí eu descobri que era isso que eu queria fazer cada vez mais na minha vida e na minha carreira. Priorizar desafios desse tipo e apoiar no desenvolvimento de empresas menores para olhar a cultura, as fortalezas de cada pessoa, de cada negócio. Consegui explicar aí um pouquinho de como esse talento se manifesta? Você conseguiu explicar magnificamente. Agora, olha só que interessante, né? A gente fala sobre como é que o talento se manifesta nas pessoas. Talvez a maior parte dos ouvintes não se dê conta que numa fusão, numa aquisição de uma empresa, um talento possa ser útil, né? E você trouxe um exemplo muito rico da perspectiva empresarial de que numa fusão o talento harmonia pode ser o catalisador de perspectivas diferentes, né? E se num momento tão tenso quanto uma fusão isso é verdade, imagina no dia a dia, né? A capacidade de... Você traduziu bem, né? Gostei dessa palavra. Eu estudei química
no começo da minha vida profissional, então catalisador é uma palavra que eu acho muito interessante, né? O Harmonia é um catalisador de moléculas diferentes, né? De interesses diferentes, né, Fabiola? Sem dúvida. Que legal. E o que te faz amar esse talento, né? Porque a gente fala, né? Como os americanos dizem, learn, love and live, né? Então a gente falou do learn, quando você aprendeu do seu talento. E aí o love, você ama esse talento? Ele só é útil ou você tem um caso de amor com esse talento, Fabiola? Eu hoje tenho um caso de amor. E quando eu comecei a amar, e minhas primeiras impressões assim no relatório, foi olhar e lembrar de harmonia musical. Falar, caramba, tem que estar afinado. Tem que ter uma combinação de notas, e essa combinação tem que ser de uma forma organizada. Mas eu confesso a você, Yuri, eu tenho que confessar que hoje eu amo esse talento, mas não foi amor à primeira vista. Ah, não é? Não. Me conta isso. Lá em 2019, né, eu não amei ele de pronto. Assim, por quê? Eu vim experimentando ao longo da minha carreira, da minha vida, ambientes e pessoas que incentivavam o conflito. Então, que de alguma forma gostavam daquele posicionamento firme, alto D, pé na porta. E nesses momentos, muitas vezes, sem eu saber, meu harmonia estava sendo colocada em xeque, sabe? Então, em alguns momentos, eu fui cobrada para ter um posicionamento rápido, mais dona da verdade, impondo o meu ponto de vista. E isso, depois eu fui entender, contrariava a harmonia e o consenso que eu tanto valorizava. E aí tem um parêntese importante, assim. Eu sou uma pessoa muito cautelosa e eu tenho uma necessidade dentro de mim, assim, de fazer as coisas certas. Então, quando eu não tenho certeza de alguma coisa, isso aí é minha harmonia também, tá? Assim, eu vou pedir conselho a quem entende, eu busco entender a fundo o ponto de vista do outro, eu preciso estar segura para entrar em ação. Assim, tem que ser de verdade para mim. E olha que a minha prudência está lá no 18º, não tem a ver com prudência, não, tem a ver com a minha harmonia mesmo. E eu entendi, né, nesse processo de entender, caramba, harmonia, mas harmonia me faz bem ou harmonia está lá no meu porão? E como é que é isso, né? Então foi um processo também. De entender, de me apaixonar e de amar e de entender hoje o quanto eu me utilizo dele, assim. Eu percebi que quando ele estava lá no porão, Yuri, eu passava às vezes para alguns grupos, em alguns momentos, uma insegurança, uma sensação de estar em cima do muro. Porque enquanto eu estava querendo escutar pontos de vista, lendo o ambiente, querendo conciliar e pensando só no resultado positivo final com aquele grupo de pessoas, e eu não queria ser leviana nas minhas análises, eu entendia que, caramba, depois eu fui buscar e falar, como é que eu trago a harmonia do porão nesses momentos? Assim, eu entendi que talvez o time poderia ser, que aí tem a ver com a intensidade com que eu uso esse harmonia, o quanto eu poderia me apropriar desse aprendizado e aprender com essas diferentes opiniões para enriquecer ainda mais meu ponto de vista e a minha visão. Então, tem situações que a gente entende que você tem que sair do lugar da mediação, mesmo sendo harmonia, e que o conflito é inevitável, né? Como líder, como membro de um grupo. E eu descobri, né, nesse processo todo de autoconhecimento e de paixão que eu tenho por essa metodologia, de que a hora que eu tenho que sair do lugar de mediação e estar no lugar, né, de me posicionar, é justamente quando eu tenho muito claro que eu não concordo com aquilo que está sendo colocado ou proposto, e quando aquilo está indo na contramão dos meus valores. E aí, quando chega nesse limite, o meu posicionamento hoje ele é firme, ele é claro, ele é tranquilo e ele é de verdade. Então, assim, de alguma forma eu estou usando a harmonia na hora de juntar as ideias para me fortalecer e me posicionar sem me violentar. Eu acho que é um processo. Perfeito. Agora, olha que interessante, né? O William Ury, que é o
cara que escreveu o programa de negociação de Harvard, ele tem uma frase que eu amo, né, que ele diz o seguinte: seja duro com as coisas, suave com as pessoas. Né? Você acha que nesse momento onde você acha que chegou no limite dos seus valores e que você vai se posicionar, o Harmonia tem um pouco disso, de ser firme do ponto de vista de defender a sua posição, mas cuidando da suavidade com as pessoas, ou não tem a ver com isso? Tem super a ver, sabe? Porque tem até um exemplo que eu descobri e eu uso para mim, assim, né? Em momentos de conflito, quando é inevitável, o que eu percebo? Que eu uso dos meus outros talentos. Eu sinto que a harmonia, e aí a formação foi fundamental para mim, e essa é uma técnica e uma ferramenta que eu uso hoje para alavancar a harmonia, sabe? Assim, eu entendi que cada talento dominante, ele alavanca os outros talentos. Pelo menos comigo é assim. Tá então, bom. Eu venho experimentando colocar em ação cada um deles. E o que eu percebo? Que o harmonia, ele entra facilitando a combinação desses demais talentos dominantes. Ele traz para o jogo esses talentos, entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Se eu estou vivendo uma situação que o conflito é inevitável, eu vou lá e trago significância. Por quê? A significância me dá um propósito de impactar positivamente aquelas pessoas na hora de ir para o conflito. Então, eu fico pensando, vamos, porque, nossa, eu posso ser tão relevante para elas. O Restauração, ele chega e coloca um pouco de coragem ali na minha varanda e a minha capacidade de lidar com problemas, sabe? A empatia funciona me dando exatamente essa leveza, o emocional, o intuitivo, a capacidade de me colocar um pouco no lugar do outro. E é importante só compor aí que quando eu faço isso, eu não estou fazendo com automatismo. Essa combinação ela é natural, porque é a minha forma de pensar e sentir. Mas à medida em que eu vou fazendo as minhas perguntas certas, né, e que eu mergulho nesse entendimento, eu me fortaleço usando todos esses talentos. E isso só é possível, sabe, Yuri, com harmonia. Por isso que eu sou tão apaixonada por ele. Que legal. E você sabe que eu nunca tinha pensado no harmonia, porque a gente pensa no harmonia harmonizando pessoas. E você trouxe uma coisa, uma abordagem, uma perspectiva muito bonita, que é o harmonia intermediando talentos, né? Sendo o mediador, o catalisador de talentos, né? Que legal. Agora, a gente aqui nesse nosso bate-papo valoriza muito ajudar as pessoas a entenderem a aplicação, e você já deu várias dicas aí pra gente. Agora, a aplicação na tua carreira, o teu harmonia influenciou de alguma forma as tuas escolhas de carreira? Esse turning point que você escolheu fazer na sua carreira tem uma influência do harmonia, ou teve algum momento na tua carreira em que o harmonia é que fez a diferença? Eu acho que a harmonia sempre esteve presente, assim. Primeiro porque eu sempre transitei em tribos muito, muito diferentes, assim. Primeiro, eu gosto de pessoas, né? E as minhas relações, elas são, como eu falei, profundas e duradouras, assim. E eu acho que o que a harmonia me empresta? Eu transito bem em tribos totalmente diferentes. Na hora que eu escolho os meus amigos, a empresa que eu vou trabalhar, os meus parceiros, eu acho que a premissa por trás de tudo isso é confiança, por isso elas são tão duradouras e são profundas. Por quê? Porque eu quero entender o ponto de vista de cada um, eu valorizo e eu acredito que atrás de cada opinião, de cada pessoa, tem algo muito importante para ser compartilhado. Então, eu brinco que, assim, eu tenho hoje, convivo, amigas da escola, não vou falar aqui o tempo, mas desde que eu tinha 7 anos de idade, Ana Elisa e Rosemary estão aí, provavelmente participando, porque querem se aproximar dessa metodologia. Elas são minhas amigas até hoje. Eu tenho amigos da época da adolescência também, da faculdade. Enfim, eu sempre transitei, eu sou casada há muito tempo, eu trabalhei em pouquíssimas empresas e por muito tempo, e coincidência ou não, empresas familiares,
né, onde, de alguma forma, eu transitava com facilidade em situações de conflito, e o meu papel de mediadora sempre protagonizava. E eu acho que eu tenho facilidade de interagir com diferentes tipos de pessoas, sabe, Yuri? Eu vejo que isso é o meu harmonia. Então, eu acredito em redes de contato com as pessoas de diferentes perspectivas. As minhas escolhas, como eu disse, são ecléticas, né? Assim, e eu acredito que no mundo pautado hoje de diversidade, esse tema de talento me fortalece, né? Porque valorizar os diferentes pontos de vista, as diferentes opiniões, e entender que isso complementa, que isso me ensina, que gera colaboração e que o mundo fica melhor por isso, pelo menos o meu mundo fica, eu acho que perpassa, sem dúvida. E aí tem um ponto que não consta no meu currículo, mas quem me conhece há algum tempo sabe, eu comecei a trabalhar com 16 anos, e como vendedora. E em 2 empresas diferentes, eu consegui ser a primeira do ranking, né, dessas redes. E eram redes importantes, grandes, enfim. E com 17 anos, assumi a gerência de uma equipe de vendas também. E eu não sabia nada de gestão, liderança, enfim. E eu consegui alcançar resultados maravilhosos com essas pessoas. E aí, quando eu olho, eu falo, caramba, esse resultado não foi alcançado pelo talento competição, pelo talento carisma, que são talentos de influência, e que, assim, não são dominantes na minha pessoa, Yuri. Então, assim, o único talento que eu tenho é significância, né? Talento de influência, e eu tenho certeza que eu influencio como? Através dos meus talentos de relacionamento. Principalmente o harmonia, que vai lá, abraça o significante para que ele siga junto. Então, é muito gostoso, eu acho que esse fica a mensagem, assim, um pouquinho de como eu valorizo essa metodologia, porque, assim, é muito gostoso você perceber que quando você toma decisões e busca caminhos, utilizando a intencionalidade, os seus pontos fortes, você vai longe, e aí sim você alcança uma performance maravilhosa. Acho que é um pouco disso que permeia, assim, as minhas escolhas, sabe? Para além da psicologia, dos recursos humanos, mas sem dúvida, até do coach, como coach de pontos fortes, né? Que eu sou uma aprendiz, e uma aprendiz sedenta, de cada vez mais querer beber dessa fonte aí, né? De tanta coisa incrível que a gente tem para aprender. Que legal, mas você sabe que você falou esse negócio de amiga, e aí me veio uma cena na cabeça que eu quero te perguntar como é que uma harmonia lida com isso. Muitas vezes eu tô num bar, né, com a minha esposa, com um casal de amigos, aí chega um outro casal de amigos que não tem nada a ver com aquele casal de amigos. Menina, eu entro em pânico, porque eu falo, porque eu sei que são pessoas diferentes. Aí, às vezes, não, vamos sair todo mundo junto. Eu falei, não, mas aquele casal não tem nada a ver com aquele casal. Como é que uma harmonia... Já aconteceu isso com você? Você tá com uma amiga e uma outra amiga, sei lá, uma amiga da escola e uma amiga do trabalho chega. Me diz um negócio, o harmonia sabe botar todo mundo na mesma mesa ou não tem com isso? Já aconteceu isso com você? Já, isso acontece com muita frequência. Eu acho que os meus aniversários, normalmente, se eu faço uma big festa, né? Ou uma big celebração, sem dúvida alguma isso acontece. Nem sempre é fácil, porque nem todo mundo tem talento harmonia, né? Mas, de alguma forma, a estratégia que eu sempre uso é escutar e tentar aproximar as pessoas pelo que elas têm em comum. Aí entra um pouco da praticidade que eu te falei lá no início. Então, alguma coisa aquela pessoa tem de incrível que vai servir de aprendizado para aquela outra, ou porque aquilo falta para ela, ou porque elas têm match nessa história. Então, acho que esse é um ponto. Agora, quando chega em momentos muito extremos e grupos muito extremados, porque, como eu te falei, eu sou eclética, aí eu faço algumas comemorações, assim, partidas. Olha que legal. Quer dizer, o harmonia para evitar o conflito, fala, quem não se mistura, eu nem vou botar perto. Muito legal. Muito legal. Nossa, você trouxe tantos exemplos legais, Fabiola, mas será que tem alguma coisa, alguma coisa que você faz de um jeito diferente ou de um jeito especial porque você tem harmonia? Tem alguma coisa que as pessoas que não têm harmonia fazem
jeito e de repente você, por ter harmonia, você faz de uma maneira específica ou de uma maneira especial, ou você usa o seu harmonia de uma maneira especial em alguma situação? Sim, assim, é onde que eu percebo, vamos lá. Primeiro, entendendo a causa do embate, né? Porque assim, eu acho que eu tenho uma sensibilidade e uma facilidade de ler cenários, né? Então, numa reunião, eu sou capaz de sentir a tensão, de entender um pouco onde é que está a causa e de tentar construir uma forma de consensar. E eu acho que no mundo, na minha carreira, na minha vida, assim, eu tive a oportunidade, Yuri, de trabalhar com grupos de profissionais assim fantásticos individualmente, sabe? Que tinham assim grande dificuldade de trabalhar juntos, porque não escutavam o outro, porque queriam defender só seu ponto de vista, ir para o confronto, ou seja, estavam caminhando na contramão da harmonia, da construção de relações de confiança. Eu acho que pessoas com harmonia, elas contribuem para construir esse ambiente, sabe? Elas estimulam esse trabalho em time, para que todos se beneficiem. E aí entram, obviamente, trabalhos que a gente lança à mão, de trabalhar a comunicação desse time, de trabalhar relações de confiança com team building, de focar no conhecimento e desenvolvimento dessas pessoas, porque eles são incríveis, mas eles não jogam bem aquele jogo, né? Acho que no futebol isso também fica claro. Quantas copas e jogos nós já perdemos com craques, mas que entre si não conseguiam fazer um passe um para o outro. E eu tenho certeza, assim, hoje eu quero cada vez mais buscar e aprender como é que essa metodologia de pontos fortes pode alavancar muito em situações como essas, sabe? Tão comuns no mundo corporativo. Entendi. Muito legal. Agora, deve ter gente aí escutando a gente, ou que vai ver a gente depois lá no YouTube, que é harmonia, né? E que gostaria de se desenvolver. E deve ter um monte de coach aí escutando a gente que tem coaches que são harmonia. Que dicas de desenvolvimento você daria? Que técnicas podem ajudar alguém que tem o harmonia a ser uma harmonia melhor? Que conhecimentos você acha que leituras ou que fontes de conhecimento as pessoas que têm harmonia podem usar para se desenvolver? Afinal de contas, você disse lá no começo que você começou meio brigada com a harmonia, e aí você desenvolveu esse amor. Teve algum livro, algum filme, alguma técnica que você acha que incrementou, que alavancou o seu harmonia? Então, Yuri, eu achava que a harmonia, minha primeira impressão quando eu fui ler o relatório, eu vi o quanto dizia de mim, né? Era que ele era meio patinho feio, né? Porque ele estava lá no porão. E eu acho que a formação, ela foi fundamental para mim. Agora há pouco eu recomendei até para uma colega que trabalhou comigo, eu falei, Carol, faça, mesmo que você não queira ser coach de pontos fortes, porque minha intenção inicial nem era essa, assim, faça, porque para mim foi transformador, Yuri, assim, e aí quando você me pergunta, claro, ter uma escutativa, fazer as perguntas certas, mas hoje eu fico pensando que o que eu mais extraí foi através da formação e foi exatamente eu entender que cada talento dominante é alavancado por outros talentos e que o harmonia tem, pelo menos para mim, ele tem um papel muito importante de juntar esses meus talentos. E de tentar puxar o que cada um tem de melhor para o jogo da minha vida, sabe? Então, eu exemplifiquei, né, como é que eu uso significância, restauração e empatia na hora, por exemplo, que um conflito é inevitável, mas quando eu me levanto hoje da cama, eu entendi que eu preciso cada vez mais focar e aprender que não existe a maneira padronizada, né? Não existe essas modelagens de comportamento, pelo menos para mim isso já passou. Assim, eu acho que não existe uma forma padrão de se fazer as coisas. Eu acho sim, existe o caminho melhor e mais adequado para os meus talentos.
E ter essa pergunta para mim a cada manhã, quando eu me levanto da cama, para mim é o que mais alavanca, sabe? Os meus talentos. E na contrapartida, a gente olha para um mundo que está desestimulando a gente de fazer pergunta o tempo inteiro. Então, eu acho que fica um pouco desse recado, desse reforço. Busque, se interrogue, se pergunte e busque, seja através do curso, dos pontos da formação de coach de pontos fortes, de livros, de textos, de conversas. Busque sempre se provocar e se fazer a pergunta certa. Porque a gente está num mundo que não quer que a gente, de alguma forma, pergunte, né? Que a gente provoque. Então, que a gente tenha sempre essa escuta e essa capacidade. Aí eu lembro, assim, quando eu estava até refletindo em como contribuir com o meu Harmonia, que eu lembro da roda, né? A roda, ela, historicamente, né, o símbolo, é uma roda da vida, assim, ela é uma roda poderosa, tem uma fogueira no meio, e o que acontecia nessa roda? Eram os encontros, eram as trocas acontecendo. E quando a gente está numa roda, a gente tem diferentes perspectivas, né? É aquela frase do Leonardo Boff, assim, cada ponto de vista, de alguma forma, é a vista do ponto, de um ponto. Então, eu tenho que respeitar esses olhares diferentes. Eu tenho que estar aberta a perguntar e a colocar em evidência que o meu olhar, o meu ponto de vista é diferente do seu e está tudo bem. Eu não tenho que olhar como o Yuri olha, né? Eu tenho que entender como eu consigo fazer aquilo da minha forma, do meu jeito. Perfeito. Muito legal. Que bom, que banho de harmonia que a gente recebeu. Que gostoso. A Ana Lúcia Espina foi líder no seu treinamento, né? Foi o Rodrigo e a Ana. Maravilhosa. O Rodrigo, uma grande figura, um grande parceiro, um grande mentor aí dos coaches. E a Ana Lúcia, ela sempre que ela quer dizer que ela gostou de alguma coisa, então eu vou usar a palavra que ela usa. A Ana Lúcia sempre diz assim, ai, que delícia, né? Então, foi uma delícia essa nossa conversa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E você trouxe uma coisa riquíssima aqui, que além da sua experiência humana, sua experiência como pessoa, toda essa sua bagagem empresarial ajudou a mostrar para as pessoas o quanto essa metodologia pode ser transformadora nas organizações, né? O quanto essa metodologia pode trazer contribuições efetivas nas organizações e, no seu caso, através desse seu talento harmonia. Muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade para deixar sua mensagem final para quem está ouvindo a gente. E muito obrigado. Agradeço muito também. Eu acho que o meu recado final tem que trazer um pouquinho de harmonia. Conversando hoje com o Rodrigo, mais cedo, ele até falou, Fá, isso é muito você. Eu falei, então tá, então esse vai ser meu recado final e harmônico, assim. Eu desejo, né, menos ou e mais e em nossas vidas. Eu acho que o mundo, ele, na minha opinião, ele está precisando muito disso, precisando valorizar a complementariedade, porque eu acho que só assim seremos mais harmônicos, mais sustentáveis e mais equilibrados. Então, para que tem que ser assim, ou feminino ou masculino, né? Quando se fala em equidade, por que eu não tenho equilíbrio dessas forças? Isso é sustentável, né? Será que eu tenho que ser ego e alma? Uma coisa ou outra, ou por que eu não posso trazer essa complementariedade para a minha vida, essa busca? Então, acho que esse é um recadinho aí harmônico que eu ando pensando diariamente, que eu trago como um presente aí para que vocês façam uso também. Que legal, que o nosso mundo seja muito, muito, muito mais ex e menos ou. Muito obrigado. E que a gente tenha muitas outras oportunidades de conversar e quando essa pandemia acabar, a gente esteja em contato pessoal. Muito obrigado. Jim, tell me, man. We got a few questions. You might have covered them, but I'll put them up anyways, and you can read those for me. Ok. Fabiola, pergunta, você falou do Vinícius, tá aí o Vinícius. Fazendo uma pergunta para você. Fabiola, como você usa
harmonia para mediar seus próprios interesses, trabalho, família, hobbies, etc e tal. Fabiola profissional, Fabiola esposa, Fabiola chefe. Nossa, tinha que ver a pergunta de uma harmonia também, né? Assim, eu acho que a busca, né, pelo equilíbrio, acho que a pandemia também trouxe provocações para as nossas vidas, né? Aprendizados, além de sofrimento, eu acho que eu tirei muitos aprendizados. E eu vinha buscando um equilíbrio de conseguir, sabe, 888, dividir o meu tempo para ter isso, né, de alguma forma separado, para que eu tivesse a oportunidade de ser a chefe, a esposa, a cozinheira, né, a chefe, a pessoa a profissional, a executiva, mas, de alguma forma, eu acho que a harmonia me provoca e me convida o tempo todo a ser um pouquinho de cada. Então, de alguma forma, na hora que eu estou cozinhando, se eu puder estar com pessoas, no meu convívio do trabalho, eu acho que eu misturo um pouco dessas ideias, porque elas me agregam e elas me complementam, sabe? Independente dos papéis separados. Que legal. Quer dizer, não é compartimentado, né? Não é. Como uma boa chefe, você tempera a vida pessoal com um pouquinho de profissão, um pouco da chefe com um pouquinho de amizade. Muito legal. Jim, do we have more? We do. We have one more. And if you want to tell them they can put a few more, we'd have time for a few more questions in the chat, but let's do this one. Ok, pessoal, o Jim está falando que se alguém mais tiver outras perguntas, que a gente tem tempo aí, vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. A Nancy, nossa querida Nancy, que também se formou com a gente pelo GGSC, está perguntando para você, Fabiola, como você lida com a intolerância à diversidade em um grupo ou empresa? Como é que fica isso, a intolerância à diversidade na cabeça de uma harmonia? Então, num primeiro momento, é querer entender o ponto de vista. O que está por trás dessa intolerância? E, de alguma forma, tentar sensibilizar, né, a visão dessa pessoa de que a vida é diferente, né, de que intolerância não cabe à diversidade. Mas, de alguma forma, se eu não conseguir, é uma situação que talvez eu não consiga fugir de um conflito ou de um confronto, né? Porque eu vou ter meu posicionamento firme de que a gente precisa da diferença, né? A complementariedade, ela chega para somar. Então, não dá para viver. Não sei se eu consegui responder a pergunta da Nancy. Conseguiu, sim. E, além disso, você já tinha falado disso, né? Um pouco quando você falou que o limite da sua harmonia são os seus valores, né? Quando ultrapassa os valores, a harmonia fica um pouquinho de escanteio e aí aparecem os outros talentos, né? Achei curiosa a pergunta, complementando, assim, esse tema para mim é um tema tão importante, né, que, assim, são 2 livros que eu estou atualmente aí, porque eu tenho o hábito de ler livros ao mesmo tempo. Um exatamente fala tudo de diversidade, ó, a igualdade racial, da Luana, e o outro é Liderança Shakti, que é o equilíbrio do feminino e do masculino no mundo dos negócios. Muito legal, muito bom. Jim, what's the next step? We are out of questions. There's a lot of great comments in the chat. They're thanking us for this, and so, but I'm out of questions. Let's thank our guests and wrap it. I think that she was so beautiful, clear that I love it. The histories, the stories, the insights. Thanks. Fabiola, muito obrigado. Jim, né, comentou aí, você ouviu ele dizer que tem um monte de parabéns para você no nosso chat, e eu vou dizer, é isso mesmo que você merece pela sua contribuição com a nossa comunidade, com a sua contribuição para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o universo dos talentos. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço. Eu acho que foi mais um momento, uma oportunidade de muito aprendizado também. Obrigada. Que legal. Muito obrigado.
Yuri, with that, let's remind everyone to take full advantage of all the resources that we have now in Gallup Access. They can go to gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, no gallup.com barra Clifton Strengths tem um monte de recurso legal para quem quer aprender, para quem quer se desenvolver. Seja você coach ou seja você uma pessoa que fez o assessment, lá tem muita coisa legal. Não perca a oportunidade de aprender por lá. And then remind them how they can get Gallup certified coach training in Portuguese. How do they do that? Would you remind them how to get that done? Perfeito. E para aqueles que quiserem fazer a formação de coaching em português, porque a gente tem essa oportunidade, a Inner tem a honra de representar a Gallup aqui no Brasil. Se vocês entrarem no site da Inner, www.inner.com.br, vocês vão ter logo na homepage o link para o curso, e se vocês acionarem o WhatsApp, o Vinícius vai estar à disposição de vocês para explicar tudo sobre o curso. Como a Fabiola disse, é uma abordagem transformadora, seja para a sua vida profissional, seja para a sua vida pessoal. Vai ser um prazer ter vocês nesse nosso movimento de fazer o mundo ser mais focado em pontos fortes. Jim? Well, that was way more words than I said. So nice job. Yeah, nice but job. now I am selling. You know, man. I know. I like it. If they want to contact us, they can send us an email, coaching@gallup.com. Então, quem quiser contatar a Gallup é coaching@gallup.com. Fiquem à vontade para escrever. And then let's thank them for coming today and listening. O Jim está agradecendo vocês por estarem com a gente e por terem participado, por terem ouvido esse nosso bate-papo no Call to Coach. Jim? And with that, we'll say goodbye, everybody.